Abra sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, em 1 aos Coríntios, capítulo 13. Vou ler esse texto inteiro hoje, mas ficarei aqui algum tempo. Talvez depois não precisemos ler todo. Em algumas Bíblias, começa no capítulo 12. E diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Diga isso para mim. Um caminho sobremodo excelente. O que eu vou falar com vocês aqui não é fácil de falar, irmãos. Na verdade é mais difícil de praticar. Mas vou tentar essa entre aspas, aventura, porque já tenho dito aqui que falar sobre esse tema aqui é difícil demais, mas vamos tentar trazer alguma lucidez aqui para a nossa vida prática. Esse caminho sobre modo excelente começa agora no versículo 1, veja comigo, 13:1. Ainda que eu fale as línguas dos homens, as línguas dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, e como símbolo ou sino que retine. Tocou, fez o barulho, acabou. Você isso, inútil, sem amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda, que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, estou no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, e homem aqui não é o macho, é o homem completo, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Olhe para mim. Primeira coisa, vocês aí de trintões, quarentões aí, aquela música, aquele texto não é do Renato Russo, do Legião Urbana. Isso é Bíblia. Paulo não culpa de ninguém, veio do Espírito Santo. Esse é ponto número 1. Ponto número 2, existe um amor de criança, que eu chamo de o amor filosófico, ou o amor psicológico, ou amor sociológico. O amor de menino, de moleque, de molecagem, o amor passageiro. Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava como menino. Tá bom? Resolvido esses 2 pontos, vamos continuar. Começo hoje a conversar com vocês sobre a seguinte série: se não tiver amor. Diga isso, se não tiver amor. Começo a série hoje e não sei para onde o Senhor vai nos levar. Se não tiver amor. Vocês viram que essa frase se repetiu aqui, se não tiver amor. Deixe-me então falar para vocês que aquilo que você e que eu pensamos na palavra amor, pode jogar fora. Pode jogar fora. Mas pastor, o senhor não sabe nem o que eu penso sobre amor. Pode jogar fora. Joga fora.
Pastor, para de ser agressivo assim. Não paro não. Não paro não. Todo o seu conceito de amor está errado. Todo o meu do Clóvis, que também tem meus conceitos de amor, está equivocado. Por isso é que você não aceita isso daqui. Por isso que quando você fala de amor, você nunca usa 1 Coríntios 13. Porque a sua ideia, a minha ideia de amor é o amor grego. É o amor platônico, é o amor aristotélico. É o amor eros ou filéu. É esses amores e tem tantos outros. E nós ainda hoje definimos amor como criança. Amor é ter um sentimento muito forte por alguém. Não! Amor não é ter um sentimento forte por ninguém, porque amor não é sentimento. Aonde você leu aqui que é sentimento? Não quer dizer que não haja um pedacinho de sentimento nisso, mas amor não é algo sentimental, meu irmão. Por isso Deus pode exigir que você o tenha. Sentimento não dá para exigir, meu. Quando eu tenho raiva, fala para mim, para eu não ficar com raiva, para você ver. Fala para mim e corre, porque se eu tiver com raiva e você falar, não fico com raiva, é capaz de você tomar um murro na cara. Então não fala para mim. Sentimento a gente não resolve não, irmão. Na hora não resolvemos. Então, por favor, joga fora toda a sua definição de amor. Sabe esse amor que chora? Ai, eu te amo tanto, meu filhinho, meu guri. Ai, como o papai te ama. O que é amor? Está aqui a definição. Nós lemos aqui: o amor é paciente, sempre paciente. O amor é bondoso, sempre bondoso. O amor não arde em ciúmes. Teve ciúmes? Não é amor. Não se ensoberbece. Essa é a definição de amor. O amor é sacrificial. O amor renuncia. O amor se nega. Mas deixa isso para mais tarde. Se não tiver amor, diga isso, se não tiver amor. Vamos para o versículo 1 então? Vamos para o versículo 1 então, um pedacinho por pedacinho. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos e não tiver amor. Então ele fala assim: ainda que eu fale línguas, ainda que eu seja um poliglota, né? Que eu fale línguas. E aí a pessoa que fala línguas, né, é muito importante, né? É muito importante, tem lugar no mundo. É uma pessoa convidada para falar. Fiz uma entrevista lá na Inglaterra. Aí chamam um homem, um africano nigeriano, que ele era poliglota, para interpretar algumas coisas que queriam me perguntar ali na Inglaterra. Ou seja, quando você fala línguas, você é importante, você tem um lugar ao sol. Não falta emprego para você, se você é um poliglota, se você fala fluentemente a língua ou as línguas, você não fica sem emprego e ganha bem. Ele fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens. E aqui línguas não é apenas a glossolalia. O que é a glossolalia? A linguagem verbal. Não é só isso que ele está falando. Ainda que eu fale as línguas, ainda que eu converse com a Alana e eu entenda a alma da Alana, a linguagem da alma dela. Ainda que eu seja um filósofo e compreenda o seu pensamento e detecte o seu pensamento e te ajude com a autoajuda. Ainda assim que eu tenha uma social tão bem apurada, ainda que eu seja um sociólogo muito apurado, muito sensível e consigo perceber a sua vida social e entender a sua vida social, isso é uma linguagem também, mas não tenha amor, nada vale. Vocês estão percebendo? Então língua aqui não é apenas a glossolalia, não é apenas a linguagem verbal, que é muito bom e que te dá um lugar ao sol ou uma sombra quando tem sol. Quando você fala diversas línguas, com certeza, e você, papai, se você puder investir em que teu filho fale muitas línguas, eis aí um bom emprego para ele no futuro, porque falta isso. Um menino, uma menina que fala fluentemente línguas, pode ter certeza, quando eles quiserem trabalhar, eles trabalharão, porque sempre falta um intérprete, tradutores, sempre está faltando. Então, em vez de você, às vezes, não saber o que fazer e pagar um monte de faculdade louca para o seu filho, pague para ele falar outras línguas, porque isso dá um lugar ao sol. Mas de nada vale se eu falar as línguas, se eu for convidado pelos ingleses para falar para alguém, se eu for convidado pelos franceses para falar o francês, se eu for convidado pelos alemães para falar o alemão, se não tiver amor, toda essa cultura verbal não vale nada. Mas ele não está falando da linguagem verbal, irmãos.
E aí eu preciso mexer com a minha turma agora. Agora eu preciso mexer conosco, pastores, apóstolos, pregadores. Irmãos, nós pastores temos habilidades. Nós pastores temos habilidades. Quando nós estamos conversando com vocês, às vezes vocês nem estão percebendo, mas a alma de vocês muitas vezes é revelada para nós. E muitos pastores se aproveitam disso. Muitas vezes estamos conversando com você, você está falando A e eu já estou na frente ouvindo B. Porque é tanto tempo lidando com pessoas que eu entendo a linguagem da sua alma, eu entendo a linguagem do seu espírito, muitas vezes eu entendo a linguagem do seu corpo. Do corpo, existem muitos especialistas que entendem, mas do mesmo jeito que tem a linguagem do corpo, tem a linguagem da alma e tem a linguagem do seu espírito. Mas do que vale tudo isso, meu irmão? Se não tiver amor, e o amor aqui não é essa paixão aguda, não é essa paixão platônica, meu querido irmão. Não é essa paixão que faz a gente chorar, que faz a gente transpirar. O jovem que diz que está amando uma menina, na verdade ele está com os hormônios à flor da pele, muitas vezes. Não é amor, são hormônios pulando e saltando. Aquele amor é apenas hormônios, não é amor. E muitos chamam de amor. Então aqui, línguas aqui não é apenas a linguagem verbal ou a glossolalia de alguém. É aquela capacidade que algumas pessoas mais velhas aprendem. Alguns papais aprendem dos filhos, mamães aprendem das filhas. E os pastores principalmente aprendem das ovelhas de Cristo. Mas ele está falando que isso não vale nada. O entender essas línguas, o compreender estes sinais. Vocês estão me ouvindo ainda, meu irmão? Porque hoje, meu irmão, tem pastores para todos os gostos. Meus irmãos, tem pastores, tem pregadores que se vieram aqui, eles falarem assim: agora vou fazer toda a plateia rir. Vocês todos vão rir. Eles vão fazer vocês rirem. Existem pregadores, pastores que falam assim: agora eu vou fazer todo mundo chorar. E eles falam com vocês e todos vocês choram. Existem aqueles que falam assim: agora eu vou mostrar para todo mundo o quanto eu sou intelectual, o quanto eu sou habilidoso na minha vida intelectual. E você fica achando que o homem, que a mulher, o pregador, a pregadora, é de outro mundo. É possível fazer isso, meus irmãos, sem amor algum. Dá para fazer tudo isso. Então ele fala assim: ainda que eu fale todas as línguas, ainda que eu fale a linguagem da filosofia, a linguagem da psicologia, a linguagem espiritual, e não tiver amor. Pastor, você me falaria: como é que o senhor pode dizer isso? Porque Cristo falou isso. Olha para mim aqui mais uma vez, Mateus capítulo 7, Cristo falou assim: muitos surgirão no meu nome, muitos virão com o meu nome, se chamando de ungidos, se chamando de Cristos, muitos aparecerão no meu nome, e farão sinais e prodígios. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim ou não? Vocês me escutam ainda, me acompanham? Existem pregadores, irmãos, que fazem prodígios, que fazem sinais, e você é tomado pela emoção, pela sensação, e você acha que aquele homem é a boca de Deus na terra. É porque ele fala a linguagem religiosa que você chama de espiritual. A linguagem religiosa é a linguagem do anticristo, meu irmão. A linguagem religiosa será a linguagem do anticristo. O Senhor Jesus chegou a dizer para o João: João, fala para a minha igreja, que o falso profeta, o anticristo, vai fazer tantos sinais na terra, tantos prodígios na terra, que se possível, enganarão os eleitos. É possível, irmãos e irmãs, falar linguagens espirituais, linguagens religiosas, sem amor algum. Cristo falou em Mateus 7, que eu citei e não falei, ele disse assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, muitos naquele dia vão me dizer assim: Senhor, no teu nome nós não profetizamos,
Eu te pergunto, eles profetizaram ou não profetizaram? Profetizaram, sim, 1000 vezes sim. Cristo falou isso: naquele dia muitos cegarão diante de mim e vão dizer assim: no teu nome eu profetizei. Eu falei de coisas que deixou a multidão, o povo, os ouvintes estarrecidos. Eu falei coisas que os ouvintes ficaram embriagados. Jesus disse isso. E sabe o que Jesus vai dizer para eles? Nunca vos conheci. Veja bem, Jesus não disse que eles não pregaram bem. Jesus não disse que eles não profetizaram bem. Jesus não disse que eles não fizeram sinais, irmãos. Jesus disse: naquele dia muitos aparecerão diante de mim e sustentarão a palavra e vão dizer na minha cara: no teu nome, Jesus, eu profetizei. E eu direi abertamente para eles: eu nunca conheci vocês. Vocês profetizaram por conta própria. Vocês falaram porque quiseram falar. Irmãos, é possível falar línguas sem amor. É possível, meus irmãos, falar linguagens espirituais. Os anjos aqui, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos. Ou seja, eu posso ser um poliglota intelectual sem amor algum. Eu posso falar do anjo Gabriel, do anjo Miguel e dos demais anjos que o romanismo inventou por aí. Eu posso falar de todos os anjos sem amor algum. Hollywood, o cinema, fez um filme Anjos Caídos. Como eles falam bem dos anjos. É aquilo que eu penso mesmo dos anjos também. E Hollywood fala como se conhecesse. Então veja bem, qual que é a lição aqui de hoje? É possível falar a intelectualidade humana sem amor. É possível falar a toda a religiosidade humana sem amor. E é possível falar a espiritualidade humana sem amor. Por que será que Cristo morreu por nós, irmãos? Porque Ele não queria ficar só na linguagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não ficou na linguagem, Ele não ficou na psicologia, Ele não ficou na filosofia. Os gregos no capítulo 14 de São João, 13 de São João, vieram ver Jesus. Ouviram falar da sabedoria de Jesus e vieram ver Jesus. Será que Jesus se apresentou para eles? Não. Porque Jesus não veio para ser o filósofo, gente. Jesus não veio para falar a linguagem da filosofia. Ele não veio para falar a linguagem da psicologia. O Freud usou as palavras de Cristo, meus irmãos. O próprio Freud, o pai da psicologia, ele usou as palavras de Cristo muitas vezes. É possível falar a intelectualidade humana toda sem ter uma gota de amor. É possível falar a religiosidade humana sem uma gota de amor. É possível fazer muitas coisas sem um pingo de amor, sem uma gota de amor. Quando o Renato Russo cantou esse Coríntios 13, todo mundo achava que era do Renato Russo. O Renato Russo, que morreu lá nos anos 90, ele tinha 1 turbilhão de seguidores lá naquela época. E a letra nem dele era, ele cantou como se fosse dele. E não era dele. É possível falar sobre amor sem uma gota de amor. Eu posso muito bem estar falando isso aqui para vocês sem um pingo só de amor, sem uma gota só de amor. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu quero fazer vocês pensar. Precisamos pensar. Amor não é falado. Quem já leu na Bíblia que nunca ninguém jamais viu a Deus? Já ouviram, né? Isso é um texto bíblico. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus pode ser visto. Quando é que Deus é visto? Eu vou desenvolver isso. Quando nós amamos. Do contrário, Deus nunca será visto. Será que Abraão viu a Deus? Mais alto, irmãos. Será que Isaac viu a Deus? Jacó viu a Deus? Moisés viu a Deus? Davi viu a Deus? Nunca ninguém viu a Deus. Nem o Abraão, nem o Isaac, nem o Jacó. Porque eles nunca tinham visto o amor.
Sabe quando é que a gente vê o amor? Quando Cristo, o Deus eterno, se torna homem. Quando Cristo vem à terra, o amor se encarnou, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele deu, ele não ficou na conversa. Então é possível falar a toda a intelectualidade humana sem um pingo de amor. É possível falar aos filósofos humanos sem um pingo de amor. É possível falar às religiosidades humanas sem um pingo de amor. E é possível falar às espiritualidades, todas elas, sem um pingo de amor. Sem amor, nada serei. Serei inútil. Sem amor, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como sino que tine e acaba. Serei inútil. Sem amor, seremos inúteis. Amém? Fica hoje com essa palavra então. Cuidado, meu irmão, com a tua intelectualidade, a tua inteligência, a tua habilidade, a tua sensibilidade. Cuidado. Sem amor, nada será. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.